Nesse domingo, dia 10 de maio, o Corinthians enfrenta o São Paulo no clássico majestoso. O jogo vai começar às 6h30 da tarde, transmitido pelo Premier, e é um dos jogos mais importantes do Corinthians no ano. Esse vídeo aqui vai ser basicamente um pré-jogo de tudo que a gente pode esperar de Corinthians e São Paulo. Para começar, eu trouxe aqui a possível escalação do Corinthians. O time muito provavelmente vai vir desse jeito que você tá vendo aí na tela. Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista na zaga, Matheus Bidu na lateral esquerda e Mateuzinho na lateral direita. Sem novidade nenhuma. O time em si não tem muita novidade, é praticamente o time titular mesmo. A única diferença ali é um pouco no meio de campo. O primeiro volante muito provavelmente vai ser o Ranieri mesmo. Os dois meias vão ser o Breno Bidon e o Carrilho. O Carrilho vai entrar de titular porque tanto o Alan, tanto o André estão suspensos, então não podem jogar o jogo de hoje. E para fechar o meio campo, a gente tem o nosso 10, Rodrigo Garro, que não fez um jogo muito bom contra o Santa Fé, então vamos esperar que ele jogue bem hoje. E para fechar o ataque, tem o Yuri Alberto e o Jesse Lingard. Time praticamente titular ali, só a diferença é só o Carrilho no lugar do André, tá suspenso. E tava na hora, cara, tava na hora de tentar alguma coisa diferente, porque o André já não vinha rendendo, mesmo jogos que ele jogou, ele já não vinha rendendo um bom futebol. E o Diniz, cara, tem uma missão muito complicada que é de recuperar o futebol dele, porque o moleque é muito talentoso, só que depois de todas as polêmicas que teve, ele meio que deu uma desandada ali. A qualidade dele deu uma boa decaída do André. O time em si, como um todo, os últimos dois jogos não foram jogos bons. Tanto contra o Mirassol, que a gente levou aquela taca do Mirassol lá no estádio deles, então dá até pra entender, né? E contra o Santa Fé também fora de casa, que a gente empatou com um gol heróico do Gustavo Henrique. Foram dois jogos que o time não jogou muito bem. Pra ser sincero, a gente tem que concordar que o time não jogou muito bem. Então o Diniz tem um trabalho muito árduo de estudar muito bem o São Paulo, estudar muito bem essa escalação que ele gosta muito e fazer de tudo para que o Corinthians apresente um bom futebol. O São Paulo nesse momento é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. O último jogo dele, como vocês estão vendo, foi um empate. Já o Corinthians se encontra na 17ª posição, o primeiro time na zona de rebaixamento. Tá bem complicada a situação do nosso time. Por isso também que eu digo que esse é um dos jogos mais importantes do ano, porque tanto vai dar uma diminuída ali na boa fase do São Paulo, quanto vai dar uma boa aliviada pra gente sair de uma vez por todas da zona de rebaixamento. O Corinthians, ele tá com 15 pontos, empatados apenas com o Santos, e a gente vê uma coisa muito interessante da tabela do Campeonato Brasileiro. Praticamente todos os times ali até o 12º colocado são 2 pontos de diferença. Então se o Corinthians ganhar, a gente tem tudo pra subir muito nessa tabela. Por isso que o jogo contra o São Paulo, cara, é muito importante a gente ganhar. Principalmente também porque é em casa, é um jogo que vai ser na Neoquímica Arena, ou seja, a gente tem meio que a obrigação, cara, de ganhar. Obrigação, né, é uma palavra muito forte, é um termo muito forte, mas a gente tem que ganhar, querendo ou não, pra gente sair de uma vez por todas dessa situação ruim e pra dar uma boa freada na situação boa do São Paulo, porque como rival a gente nunca quer que esteja bem, né? Então a gente tem que dar aquela acalmada nos ânimos deles. Eu trouxe aqui também as informações dos desfalques que a gente tem. A maioria aqui é recorrente, não é nenhuma novidade que aconteceu essa semana nem nada, são uns que já estavam lesionados no último jogo também. João Pedro, Charles, Depay, Vitinho, Kaique e Hugo Farias. Esses são os lesionados da rodada. E assim, a gente tem que começar a pensar em quando que o Depay vai voltar a jogar. A expectativa era que ele jogasse o jogo contra o Mirassol já, né? Mas ele ainda não voltou, não jogou contra o Santa Fé, também não vai jogar contra o São Paulo, então, e aí? Quando é que ele volta? Será que já não passou da hora, não? Assim, eu sempre defendi ele, dizendo que tem que realmente cuidar bem da lesão, pra não ter algo pior, mas realmente tá começando a parecer que ele tá fazendo ceninha pra renovar o contrato. Mesmo o Marcelo Paes já tendo afirmado que ele aceitou reduzir o salário, enfim, essas coisas, porque realmente o salário dele não tinha condições de continuar pagando. Continuar pagando não, né? Não está pagando, inclusive. O Corinthians que atrasou o salário dos jogadores pra essa semana, ou seja, os jogadores vão jogar o jogo de amanhã com os bolsos vazios, que pode ser uma coisa que pode atrapalhar o psicológico deles, inclusive, porque querendo ou não, são profissionais que estão trabalhando para ser remunerados, né? No final das contas, é isso que importa. Então, o Corinthians atrasou o salário, que era para ter caído sábado, só que aparentemente vai cair só na segunda. Se cair também, né? Porque a gente sabe que a situação não tá das melhores. Dívidas aí que já vão se acumulando em 3 bilhões, né? Mas um dia a gente paga. Vamos ter fé que um dia a gente paga. E no mais é isso. Esse é o nosso pré-jogo. Volto aqui com o vídeo do pós-jogo, ou muito feliz com a vitória do Corinthians, ou muito bravo com a derrota ou empate. Não vai depender de como for o jogo, né? E no mais é isso. Se inscreve aí no canal para não perder as novidades sobre o nosso timão. Um abraço e tchau.